Seu último desejo antes da sua execução era ver seu cachorro Caramelo, mas quando viu tudo mudou. Ela ficou 6 meses em silêncio. Nenhuma visita, nenhum telefonema, nenhuma lágrima. Todos achavam que ela já tinha desistido de tudo, até de si mesma. Mas, no dia em que seria transferida em definitivo para longe daquela pequena vila mineira, ela fez um único pedido: queria ver seu cachorro Caramelo pela última vez. O pátio ficou em silêncio. Quando o cão apareceu, correndo com alegria em direção a ela, todos esperavam um reencontro emocionante. Mas o que aconteceu foi o oposto. Ela deu um passo para trás, empalideceu, e sussurrou algo que ninguém esperava ouvir. Esse não é o meu cachorro. A partir desse momento, tudo mudou. Se você já está curiosa para saber o que realmente aconteceu entre ela e esse cachorro misterioso, aproveita agora para curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio dessa história surpreendente. Porque o que parecia um erro, e era, na verdade, o começo de algo muito maior. Era uma manhã abafada no interior de Minas Gerais. As cigarras zumbiam nos galhos secos e a poeira vermelha da estrada ainda dançava no ar, levantada pelo jipe da prefeitura que havia chegado cedo ao antigo convento reformado, hoje um centro de reabilitação social. O lugar, cercado por muros altos cobertos de eras e cercas vivas, era mais silencioso que um cemitério em dia de chuva. Lá dentro, dezenas de internos viviam dias iguais, entre tarefas comunitárias, sessões de terapia e o silêncio forçado que o passado exigia. Ela estava ali havia 4 meses. Não falava com ninguém, nem mesmo com os funcionários. Comia em silêncio, lavava a roupa em silêncio, sentava no mesmo canto da varanda todas as tardes e encarava o horizonte como quem esperava algo que nunca chegava. Os outros internos a chamavam de Oamuda, embora ela tivesse falado, uma vez, para dizer seu nome no dia da chegada. Naquela manhã, a coordenadora do centro, uma mulher baixa e apressada chamada Benedita, apareceu com um papel na mão. Havia chegado uma autorização. A transferência daquela interna para um novo programa piloto na vila de São Domingos, uma comunidade rural isolada onde alguns selecionados poderiam tentar um recomeço fora dos muros, desde que mostrassem sinais de recuperação. Mas ela, aparentemente, nunca demonstrara nada. Benedita bateu na porta do quarto com firmeza. Você vai ser transferida amanhã. Preciso que diga se tem algum último pedido, alguma necessidade, disse, sem muita fé de que teria resposta. A mulher ergueu os olhos. Pela primeira vez em 4 meses, ela falou: quero ver meu cachorro. O Caramelo. Houve um silêncio desconcertante. Cachorro. Benedita arqueou as sobrancelhas. Ele está vivo? Está. E foi só isso. Mas foi o suficiente para colocar tudo em movimento. Na manhã seguinte, sob o sol de rachar pedra e os olhares curiosos de funcionários internos, o tal cachorro chegou. Um caramelo legítimo, orelhas grandes, pelo amassado de quem já enfrentou muita rua, olhos de um dourado profundo, manchinhas no focinho e o rabo abanando como bandeira em final de campeonato. Ele vinha no banco de trás da caminhonete do abrigo municipal, acompanhado por uma jovem voluntária. Quando o carro parou, o cachorro pulou imediatamente e saiu correndo pelo pátio, como se soubesse exatamente onde ela estava. Os internos se aglomeraram ao redor, formando um semicírculo. Ela surgiu da sombra do corredor central, andando devagar. Por um segundo, tudo parou. O cachorro correu até ela. Ela parou. Então, veio o choque. Ela deu um passo para trás. O peito arfou como se algo a tivesse atingido de surpresa. Seus olhos se estreitaram. Depois, ela sussurrou algo que deixou todos desconcertados: esse, e não é o meu cachorro. A voluntária se aproximou. Desculpe, mas esse é o único caramelo registrado com seu nome na ficha. Ele foi encontrado perto do endereço antigo que você deixou, e tem chip. Confere tudo. Mas não é ele. A mulher sussurrou. Ele não corre assim. Não abana o rabo desse jeito. O meu, e era mais quieto. Mais lento. Esse cachorro é alegre demais. Todos se entreolharam, confusos.
O cachorro, no entanto, se sentou aos pés dela, como se fosse o lugar mais certo do mundo. Não insistiu. Apenas a encarou. Ela também o encarou. Durante um longo tempo. A transferência não foi cancelada. Em vez disso, ela foi feita com uma condição: o cachorro iria com ela. A caminhonete seguiu estrada adentro, e a mulher, agora com o cão no banco de trás, não disse uma única palavra durante as 2 horas de viagem até a vila. A paisagem passava pelas janelas como se fosse um filme velho: pastos secos, árvores retorcidas, casebres de pau a pique, placas de madeira indicando direções perdidas. O cachorro, cansado, se deitou. Em certo momento, encostou o focinho no ombro da mulher. Ela não se moveu. Ao chegar na vila, a recepção foi morna. São Domingos era o tipo de lugar onde qualquer pessoa nova era vista como ameaça até prova em contrário. O programa experimental de reintegração causava divisão entre os moradores. Alguns achavam um bom gesto, outros tinham medo do passado que cada interno carregava. Ela foi colocada numa casinha simples, no final da rua de barro, perto do campo de terra onde as crianças jogavam bola aos domingos. O cachorro dormia ao lado da porta. Nos primeiros dias, ninguém falou com ela. E ela tampouco tentou se aproximar. Saía cedo, cuidava da horta comunitária, pegava água no poço e voltava antes do sol arder. O cachorro, que ainda não tinha nome, pelo menos, ela nunca o chamava, andava atrás dela como uma sombra. Observava tudo. Farejava a cada canto. Uma vez, quase entrou em briga com um vira-lata da vizinha, mas recuou no último segundo. Apenas rosnou e voltou a deitar aos pés da dona. Na terceira semana, uma menina apareceu. Era a neta da vizinha. Tinha os cabelos embaraçados, os joelhos ralados e os olhos cheios de curiosidade. Passou a sentar na calçada de frente à casa da mulher, todos os dias. Nunca falava, apenas olhava o cachorro. Num dia em que o sol castigava mais que de costume, a mulher deixou um copo d'água na beira da calçada. Foi um gesto pequeno, mas a menina sorriu. E foi o cachorro quem deu o passo seguinte, foi até ela, sentou, e esticou a pata. Ela riu. E a mulher também, ainda que discretamente. Pela primeira vez desde que chegara à vila, a sombra de um vínculo real surgia. Mas à noite, sozinha, sentada na varanda, a mulher olhava o cachorro e ainda murmurava: "Você não é ele. Mas está tentando muito bem." O cachorro só abaixava as orelhas e deitava perto dos pés dela. Silêncio outra vez. Mas agora, não era vazio. Era construção. A rotina na vila de São Domingos era tão previsível quanto o nascer do sol sobre o telhado da igrejinha. Antes das 7, o cheiro do café coado já invadia os becos e ruas, misturado ao som das galinhas e da rádio comunitária. No entanto, para a mulher e seu cachorro Caramelo, os dias ainda seguiam em silêncio e passos cautelosos. Ela começava o dia limpando a pequena varanda, varrendo as folhas secas que caíam da mangueira do quintal. Depois, ia à horta da comunidade, ajudava no plantio de couve e alface, e voltava antes que o burburinho das crianças tomasse conta das ruas. O cachorro, sempre junto, já era conhecido pelos moradores, todos o chamavam de Caramelo, mesmo sem saber seu nome verdadeiro. E assim ficou. Com o passar das semanas, o cachorro conquistava mais espaço do que ela. Crianças ofereciam pedaços de pão, vizinhos jogavam restos de angu no quintal, e até o padeiro assobiava para ele ao passar. Mas a mulher ainda mantinha uma distância emocional, como se qualquer gesto de carinho fosse uma concessão perigosa. Até o dia em que tudo mudou. Chovia naquela tarde. Uma chuva fina, constante, do tipo que deixa o chão liso e escorregadio, e obriga os passarinhos a se esconderem. Dentro da casa, a mulher tentava consertar uma infiltração na parede do quarto. As goteiras pingavam em um balde, e o forro do teto já apresentava manchas amareladas. Movida por uma frustração acumulada, talvez com a chuva, talvez com a própria vida, ela pegou uma espátula e começou a raspar a parede úmida. A tinta velha se soltava em placas. Foi quando notou algo diferente. Ali, entre os tijolos descascados, havia uma fresta.
E dentro dela, um caderno. Era antigo, com capa azul desbotada e cheiro de mofo. Ao abri-lo, viu letras tortas, infantis, com data de mais de 20 anos atrás. Era um diário. Escrito por alguém que morou naquela mesma casa. Alguém que usava o apelido de Oleléu. A primeira página dizia: hoje fui buscar o cachorro na feira. Ele é caramelo, bem feioso, mas me olhou diferente. A avó não quis deixar ficar, mas escondi ele atrás do chiqueiro. A mulher leu aquilo sem piscar. As páginas seguintes descreviam a relação daquele menino com o cachorro, a solidão que sentia, a raiva do pai ausente, o carinho da avó. Era um relato simples, mas havia uma pureza naquelas palavras que mexeu com ela. Em certo ponto, a letra mudava, ficou mais firme. O menino cresceu. E num trecho específico, ela parou por longos minutos, o cachorro não me largava nunca. Quando a avó ficou doente, ele deitava do lado da cama. Acho que ele entende mais do que parece. Eu prometi pra mim que, quando crescer, vou cuidar de gente como ele me cuida. Ela fechou o caderno devagar. O cachorro caramelo, deitado no canto, ergueu as orelhas. Ela o encarou com os olhos marejados. Pela primeira vez desde que chegará à vila, sentiu algo parecido com saudade, mas não de alguém, e sim de uma versão de si mesma que talvez tivesse enterrado há muito tempo. No dia seguinte, levou o caderno até a coordenadora do programa, que ficava na antiga escola municipal. A coordenadora, uma mulher elegante de cabelos grisalhos e falas medidas chamada Dona Ivonete, analisou o objeto com atenção. Leléu, esse apelido é familiar. Deve ser alguém daqui da vila mesmo. Essa casa onde você está, e já abrigou muita gente. Mas é curioso esse caderno aparecer justo agora, né? Comentou, sorrindo com estranheza. Não acredito em coincidências, respondeu a mulher. Dona Ivonete fez um gesto com as mãos, como quem também não sabia o que pensar. Mas ela havia notado algo mais importante, aquela mulher antes apática, agora mostrava iniciativa. Curiosidade. Vontade. E isso, no processo de reintegração, era sinal de avanço. Naquela semana, a mulher começou a fazer pequenas perguntas aos vizinhos. Queria saber quem era o tal Leléu. A maioria lembrava vagamente do apelido, mas sem detalhes. Até que a vizinha da frente, uma senhora faladeira que criava galinhas e tinha uma neta chamada Bia, disse algo revelador: o Leléu era neto da parteira velha, a dona Mariquinha. Moraram ali naquela casa antes dela falecer. Depois disso, o menino sumiu. Dizem que foi estudar fora, outros falam que virou padre, mas ninguém sabe ao certo. A mulher agradeceu e voltou para casa, caderno em mãos. Naquela noite, leu cada página de novo. Caramelo deitou-se ao lado da cama, respirando fundo, como se já soubesse de tudo. 2 dias depois, enquanto caminhava com Caramelo até a beira do riacho, a menina Bia surgiu correndo com os pés sujos de terra e os olhos arregalados. Moça! Moça! Tem um homem na vila. Ele tá procurando uma caderneta azul. Disse que é dele, de quando era criança. A mulher congelou. O coração disparou, mas ela não se moveu. Era como se o passado, até então quieto, tivesse finalmente decidido bater a porta. Caramelo rosnou baixo, não de ameaça, mas como se dissesse: ou é agora. Ao chegar à escola, viu o homem. Tinha mais de 40 anos, roupa de cidade, mas um olhar familiar. Ele conversava com Dona Ivonete, e segurava um papel com uma foto antiga. A mulher não reconheceu o rosto, mas sentiu algo estranho no peito. Ela se aproximou devagar. Está procurando isso? Disse, estendendo o caderno. O homem arregalou os olhos. Esse caderno é meu. Eu sou o Leléu. Silêncio. Ele olhou para ela. Ela olhou para ele. E então, o mais improvável aconteceu: o Caramelo caminhou até o homem, encostou o focinho em sua perna e deitou-se aos seus pés. Não houve palavras. Só compreensão. A mulher abaixou a cabeça e respirou fundo. Algo dentro dela se abriu naquele instante, como uma porta há muito trancada. Ela ainda não entendia tudo.
Ainda não a aceitava por completo. Mas ali, naquele gesto do cachorro, havia algo que nenhum programa de reintegração, nenhum psicólogo, nenhum papel assinado poderia ensinar: a memória silenciosa dos afetos verdadeiros. E talvez, só talvez, aquele cachorro não fosse o errado. Talvez ele fosse exatamente o que restou de algo que ambos haviam perdido e agora precisavam reencontrar. A notícia de que Leléo, agora chamado de Leonardo, como preferia ser chamado na vida adulta, havia voltado à vila se espalhou rápido. Em São Domingos, tudo que envolve lembranças vira assunto nas calçadas, nas rodas de tereré, nas filas da padaria. Mas o que mais chamava a atenção era o cachorro. O Caramelo, que antes era apenas mais um vira-lata entre tantos, agora estava no centro de uma história que parecia tirada de um folhetim. Leonardo ficaria na vila por uma semana. Estava numa fase de transição na carreira, depois de deixar o cargo de diretor de uma ONG em Belo Horizonte que cuidava justamente de reintegração de ex-detentos através do convívio com animais. Ele viera visitar a casa da avó, agora desocupada, e tentar entender por que algo dentro dele o puxava de volta. Na escola comunitária, reencontrou Dona Ivonete, que fora sua professora no ensino fundamental. Depois, soube que a mulher silenciosa que lhe entregará o caderno era parte do programa que ele mesmo havia ajudado a estruturar anos atrás. Aquilo o abalou de forma inesperada. Mas foi Caramelo quem mais o desestabilizou. Desde que colocara os olhos naquele cachorro, sentiu algo estranho. Não era só o olhar familiar, nem o jeito como ele caminhava ao lado da mulher. Era como se aquele animal soubesse coisas que mais ninguém sabia. Como se guardasse segredos antigos demais para serem ditos. Nos dias que seguiram, Leonardo começou a frequentar a horta comunitária. A mulher, sempre calada, observava seus gestos com cautela. Ele também a observava, mas não com julgamento, e sim com um interesse profundo, inquieto. Tentava lembrar se já haviam se visto antes, se havia alguma conexão do passado. Mas ela parecia fechada como uma porta trancada por dentro. Certa tarde, depois de uma chuva rápida, ele se aproximou devagar enquanto ela colhia manjericão. Sabe, e o Caramelo. Ele me lembra muito o que eu tinha quando era pequeno, disse, tentando puxar conversa. Ela não respondeu de imediato. Apenas continuou colhendo as folhas, uma a uma, com movimentos precisos. Eu li seu caderno, disse ela, sem olhar para ele. Li tudo. Leonardo assentiu, olhando para o chão. Fiquei feliz por ele ter sido encontrado. Achei que tinha perdido para sempre. Ela finalmente olhou para ele. Por que voltou? Ele hesitou. Porque eu estava esquecendo de onde vim. E você? Por que aceitou vir para cá? Ela pensou por um instante. Depois, olhou para Caramelo, deitado ao lado do canteiro. Por que ele veio? Naquela noite, a vila teve um apagão. A luz caiu por volta das 7, logo depois do jantar. Era comum ali, e os moradores já sabiam como reagir: lamparinas, velas, e histórias contadas na varanda. Caramelo, porém, se inquietou. Começou a andar pela casa, farejando cada canto, até se deter em frente à porta dos fundos. Rosnou baixo. A mulher foi até lá, abriu devagar, e ele disparou mata adentro. Ela pegou uma lanterna e correu atrás, gritando, pela primeira vez, um nome. Caramelo. Volta aqui. A voz dela cortou o ar como um trovão. Vizinhos acenderam lanternas. Leonardo, que estava do outro lado da vila, ouviu o chamado e veio correndo. A mulher, já dentro da mata, ouvia galhos estalando. O cachorro parara de latir. Por alguns segundos, o medo falou mais alto. O coração dela batia forte. As folhas úmidas batiam nas pernas. E estava escuro. Muito escuro. Mas então, ela viu. Caramelo estava sentado diante da entrada de uma igrejinha de barro abandonada, no alto do morro. Aquilo era estranho, e a igreja estava fechada há anos, ninguém ia até lá. Quando ela chegou perto, ele apenas olhou para ela, depois para a porta. Havia algo ali. Leonardo apareceu logo depois, ofegante.
Ele encontrou alguma coisa? Ela se aproximou da porta e tentou empurrar. Estava emperrada, mas cedeu com um estalo. Lá dentro, o cheiro de mofo era intenso. Mas não estavam sojinhos. Uma senhora idosa, de cabelos completamente brancos e olhos assustados, estava sentada no chão, com as costas apoiadas no altar. Dona Mariquinha! Gritou Leonardo. Mas, e a senhora? A mulher não acreditava no que via. Mariquinha era tida como morta, desaparecida havia anos. Mas na verdade, estava viva, perdida nos próprios esquecimentos, tendo crises frequentes de confusão mental. Alguém havia dito que ela viajara com parentes, mas nunca confirmaram. A velha senhora olhou para Caramelo. O cachorro, e ele voltou. Leonardo correu até ela e a amparou. Ela deve ter se perdido, e veio para cá. Explicou, tentando entender. A mulher sentou ao lado de Caramelo e, com voz firme, disse: "Ele trouxe a gente até ela." O episódio uniu a vila de forma inesperada. A volta de Dona Mariquinha virou assunto por semanas. Os moradores se mobilizaram para cuidar dela. A mulher, antes vista com desconfiança, foi elogiada por ter encontrado a idosa junto com o cachorro. Mas algo mais importante havia mudado: o cachorro agora tinha nome. E aquele nome, ela disse em voz alta pela segunda vez, enquanto colocava um pouco de angu num pratinho de barro no quintal. Caramelo. O cachorro abanou o rabo. Leonardo, sentado ao lado, sorriu. Então agora é oficial? Ela assentiu. Sim. Ele é Caramelo. Não é o meu antigo cachorro, e mais é o certo para mim agora. Leonardo olhou para o horizonte. A lua começava a surgir entre os galhos da mangueira. Eu sinto o mesmo com essa vila. Ela o encarou. Pela primeira vez, o silêncio entre os dois não era desconfortável. Era companheiro. Caramelo deitou entre os dois, como se selasse aquele momento. E ali, naquela noite calma e quente do interior mineiro, o reencontro verdadeiro começou. Não entre duas pessoas apenas, mas entre almas que haviam se perdido, e agora se encontravam através de um cachorro de rua, teimoso e carinhoso, chamado Caramelo. Com a volta de Dona Mariquinha à vila, os moradores se mobilizaram para transformar o antigo posto de saúde, desativado fazia 3 anos, em uma casa comunitária de acolhimento. Era uma daquelas estruturas modestas, com telhado baixo de telha cerâmica e janelas grandes que abriam para o campo. Não havia luxo, mas havia espaço, e mais importante, havia mãos dispostas a ajudar. A mulher, até então acostumada com a rotina silenciosa e o isolamento da própria casa, foi uma das primeiras a se oferecer para ajudar na reforma. Era como se aquele encontro inesperado com a idosa tivesse acendido uma fagulha que ela mesma desconhecia. Já não acordava apenas para regar a horta ou caminhar com Caramelo. Agora, participava das reuniões na igreja, limpava o pátio do novo abrigo e até conversava com as vizinhas, ainda com cautela, mas sem o peso da desconfiança nos olhos. Leonardo ficou mais tempo do que havia planejado. A semana se estendeu para 2, depois 3. Justificava dizendo que precisava cuidar dos trâmites da documentação da avó, mas todos sabiam que havia algo mais ali. Era nítido no jeito como ele olhava para Caramelo. E mais ainda no modo como olhava para ela. Um sábado à tarde, durante a arrumação do novo abrigo, eles encontraram uma caixa antiga com brinquedos de madeira e livros infantis. A mulher pegou um exemplar encardido, com capa colorida de uma galinha e um sol sorridente, e abriu com cuidado. Dentro, uma dedicatória em letra cursiva, para o Leléu, que nunca deixe de sonhar. Ela mostrou a Leonardo. Sua avó tinha esperança de que você voltaria, mesmo depois de tanto tempo. Ele leu em silêncio e assentiu. Ela sempre dizia que a gente precisa plantar sementes, mesmo sem saber se vai colher. Acho que esse lugar é uma das sementes dela. Ela olhou ao redor. Viu o campo, o cheiro de tinta fresca no ar, as crianças brincando com pedaços de madeira transformados em carrinhos improvisados. E agora? Agora a gente planta junto, respondeu ele, e sorriu. Caramelo andava de um lado para o outro, farejando o entorno do novo abrigo.
Um dia, cavou tanto embaixo do galpão que revelou uma caixa metálica enferrujada. Dentro, havia fotografias antigas da vila. Uma mostrava uma festa de São João com fogueira alta e bandeirinhas coloridas. Outra mostrava um grupo de mulheres rindo diante da igrejinha de barro, ainda inteira. E a última era de um cachorro caramelo ao lado de um menino, o próprio Leonardo, com cerca de 9 anos. Ele ficou olhando aquela imagem por vários minutos. Esse era o verdadeiro caramelo. O primeiro. A mulher se aproximou e sentou ao lado dele. Tem algo nos cães e algo que volta com eles. Mesmo quando achamos que é outro. Talvez seja porque a gente guarda neles aquilo que não conseguimos guardar em nós. Ela assentiu. E naquele momento, passou a mão pela cabeça do caramelo atual, que descansava ao lado deles. No fim do mês, Dona Ivonete convocou uma reunião com os moradores para discutir a criação de um projeto fixo de acolhimento e reintegração, com o apoio da ONG que Leonardo havia fundado. Ela precisava de alguém que fosse referência no local, alguém que tivesse passado pelo processo de reconstrução e pudesse guiar os novos acolhidos. Eu sei que a ideia pode assustar, mas ninguém melhor do que quem já viveu isso, disse, olhando para a mulher. Houve murmúrios. Um ou outro torceu o nariz. Mas antes que o silêncio virasse tensão, Leonardo interveio, e eu já vi muita gente tentando se refazer em lugares onde não eram bem-vindos. Aqui, ela construiu com as próprias mãos. Ajudou a encontrar minha avó, cuidou da vila e agora cuida desse espaço. Ela é a mais indicada. Os olhares se voltaram para ela. Ela encarou todos, um a um, com serenidade. Não quero convencer ninguém. Só quero continuar cuidando, disse, com simplicidade. Dona Ivonete sorriu. E a votação foi quase unânime. A nova etapa trouxe mudanças. Ela passou a coordenar pequenas oficinas, horta, culinária simples, costura. Recebia 3 ex-internos por semana, pessoas como ela, tentando encontrar algum lugar no mundo. Caramelo, por sua vez, tornará-se mascote oficial do projeto. Ele acompanhava cada atividade, deitava ao lado dos mais calados, brincava com as crianças e até latia durante as sessões de grupo quando alguém falava alto demais. Havia uma espécie de paz naquele ritmo. Mas também um medo novo, o de perder tudo de novo. Numa manhã seca, quando o vento soprava poeira pelas frestas da janela, Leonardo disse que precisava voltar a Belo Horizonte. Tenho pendências para resolver, reuniões na ONG e preciso repensar meu lugar lá também. Ela apenas assentiu, embora por dentro sentisse um buraco se abrir. Mas, e ele continuou, quero deixar algo aqui. Ele tirou do bolso uma coleira de couro, feita à mão, com o nome O Caramelo bordado. Era simples, mas firme. Para quando eu voltar. Porque eu vou voltar. Ela pegou a coleira e sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas cheio de sentido. Quando Leonardo partiu, a vila voltou ao ritmo habitual. Mas a ausência dele era sentida, não só por ela, mas por Caramelo também, que passava longos períodos olhando o portão da escola, como se esperasse o retorno do amigo. Os meses seguintes foram de consolidação. A vila se transformava devagar, tijolo por tijolo. A confiança dos moradores crescia. As crianças aprenderam a chamar Caramelo pelo nome certo. E ela aprendeu a chamar a si mesma de outra forma também, e não mais como alguém que carregava um peso do passado, mas como alguém que sabia o valor do presente. Um dia, ao entardecer, enquanto limpava o chão do abrigo, encontrou uma carta em cima da mesa. Era de Leonardo. Você disse que não acredita em coincidências. Eu também não. Acho que o Caramelo te encontrou porque você estava pronta. E talvez tenha me trazido de volta porque eu também estava pronto para reencontrar o que deixei. Tô voltando, com planos. Com coragem. E com vontade de construir esse lugar com você, se quiser. Com calma, do jeito que você sabe fazer melhor. Ela leu, releu, guardou a carta no bolso e olhou para Caramelo, que abanava o rabo como se soubesse tudo antes dela. Ali, pela primeira vez, ela entendeu, o cachorro não havia sido apenas um reencontro.
Ele fora a ponte entre aquilo que foi perdido e aquilo que ainda podia ser. E ela estava pronta para atravessar. O fim da estiagem trouxe um céu limpo e um vento suave que soprava pelos campos da vila de São Domingos como se limpasse os cantos esquecidos da alma de cada morador. A poeira vermelha finalmente assentava, e os galhos secos davam espaço para brotos verdes discretos. Era o começo de setembro, e a comunidade se preparava para a festa da primavera, uma tradição antiga que havia sido esquecida, mas que, este ano, voltaria com força. Ela caminhava entre as bancadas do pequeno galpão onde agora funcionava o espaço de acolhimento. No chão, sacos de farinha de milho, potes com compotas caseiras e retalhos de pano colorido se acumulavam em pilhas organizadas. O clima era de organização, mas por dentro, o coração dela batia acelerado. Leonardo voltaria em 2 dias. E com ele, a possibilidade de algo novo, talvez até de algo maior do que tudo o que já havia vivido. Nos últimos 2 meses, ela aprenderá a sorrir. Não sempre, mas o suficiente para que as pessoas notassem. Caramelo, com sua presença constante e intuitiva, ajudava a suavizar cada dia. Quando algum acolhido novo chegava retraído ou desconfiado, era ele quem se aproximava primeiro. Encostava o focinho devagar, oferecia o silêncio dos que compreendem sem exigir palavras. Era ele quem criava a primeira ponte. Mas aquela manhã traria algo inesperado. Enquanto preparava a área externa para os festejos, ouviu um grito vindo da trilha que levava ao poço. Correu, instintivamente, com Caramelo logo atrás. Lá encontrou Bia, a menina curiosa e sapeca da vizinhança, com a perna presa entre 2 pedras. Tinha escorregado tentando pegar flores silvestres para a decoração da festa. Calma, Bia. Vai ficar tudo bem, disse, ajoelhando-se para examinar o ferimento. Era um corte feio, mas superficial. Ela retirou a perna com cuidado, rasgou a barra da própria camisa e improvisou um curativo. Caramelo ficou ao lado o tempo todo, quieto, atento, como se entendesse a gravidade contida no momento. Ao voltarem para a vila, todos se aglomeraram ao redor. A menina foi levada à casa da avó, e a mulher, com as mãos sujas de terra e a respiração ofegante, apenas sentou-se no chão, deixando o cansaço cair sobre os ombros. Você salvou a Bia. Se não tivesse ouvido, e disse um dos moradores, surpreso. Ela apenas balançou a cabeça. Foi Caramelo que ouviu primeiro. E era verdade. Ele havia dado o primeiro alerta, com um latido que cortou o silêncio do campo como um estalo de vara seca. A mesma sensibilidade que o guiara até Dona Mariquinha agora salvava uma criança. Na manhã seguinte, chegaram 3 acolhidos novos. Entre eles, uma mulher mais velha, calada, com os olhos fundos de quem tinha perdido tudo, se inclusive a fé nas pessoas. Quando lhe perguntaram o nome, respondeu apenas, Maria. A mulher percebeu o olhar da recém-chegada. Era o mesmo que ela carregava quando pisou ali meses atrás. Um olhar que misturava medo, raiva e cansaço. Decidiu se aproximar com calma. Fez café, ofereceu um banco na sombra da mangueira. Caramelo veio logo em seguida, deitou aos pés de Maria, e ali ficou. Não foi necessário dizer nada. Ao final da tarde, Maria acariciava o pescoço do cachorro, e deixava escapar um leve sorriso. Aquilo bastava. Leonardo chegou à vila no fim da tarde do dia seguinte. Vinha num carro emprestado, com o porta-malas cheio de ferramentas, sementes, livros e materiais para construir uma pequena biblioteca no abrigo. Ela ouviu de longe, pela janela da cozinha. O coração disparou de novo. Mas desta vez, não por medo. Era uma mistura de ansiedade e gratidão, como quem espera o reencontro com uma parte de si que havia aprendido a amar. Quando ele desceu do carro, Caramelo foi o primeiro a correr. Pulou, rodopiou, latiu 3 vezes curtos, como fazia quando reconhecia alguém importante. Leonardo riu, agachou-se e abraçou o cachorro com força. Parece que ele ainda lembra de mim, disse, olhando para ela. Ele não esquece ninguém que importa. Ela se aproximou, sem pressa. Não precisavam se explicar. Estavam ali, presentes, e isso bastava.
Na noite da festa da primavera, a vila estava iluminada por lampiões, lanternas feitas de latas recicladas e velas colocadas em potes de vidro. As crianças correram fantasiadas de borboletas e abelhas. Havia uma barraca de pipoca, outra de doces de amendoim, e uma mesa com salgados feitos pelas acolhidas. No centro do pátio, um círculo de cadeiras aguardava a roda de histórias, uma tradição resgatada pelos moradores mais velhos. Cada um contava uma lembrança da infância, uma sabedoria passada pelos pais ou uma frase que guardava no coração. Quando chegou a vez dela, houve silêncio. Todos esperavam que ela recusasse, como fizera em outras ocasiões. Mas, para a surpresa de todos, ela se levantou, caminhou até o centro e olhou ao redor. Eu cheguei aqui sem saber se queria ficar viva. Sem saber se queria falar, tocar em alguém, confiar. Eu só queria ver meu cachorro. E quando vi o que parecia ser ele, entendi que não era. Mas entendi também que era tudo o que eu precisava. Ela olhou para Caramelo, deitado entre as crianças, com os olhos semiabertos. Esse cachorro, e não é só um cachorro. Ele é casa. É recomeço. Ele é ponte. Ele viu quem eu era quando eu não via mais. Houve lágrimas contidas nos olhos de muitos. E então, Leonardo se aproximou, com uma pequena flor roxa na mão. Entregou-a a ela. Era uma flor do campo, simples, mas rara naquele solo seco. Para você. Por todas as sementes que você plantou. Ela segurou a flor e, pela primeira vez diante de todos, sorriu com o rosto inteiro. Não era um sorriso tímido ou contido. Era um sorriso cheio, aberto, de quem aceita ser vista. Naquela noite, quando todos dormiam e o vento soprava entre as frestas da varanda, ela saiu, sentou-se nos degraus com Caramelo deitado ao. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Lado, e Leonardo veio logo depois, trazendo um cobertor. Você já pensou em dar outro nome a ele? Perguntou, apontando para o cachorro. Não. Caramelo é perfeito. Ele é simples, mas nunca passa despercebido. É brasileiro, é de rua, é forte, é doce. E me trouxe de volta. Leonardo assentiu. E você? Vai ficar? Ela não hesitou. Já fiquei. Silêncio. O vento soprava devagar. O céu estava limpo. E naquela noite, sem grandes promessas, sem frases de amor, eles estavam lado a lado. Duas vidas remendadas. Duas esperanças reconstruídas. Um cachorro caramelo entre os dois, guardando tudo o que tinham de mais precioso, voa agora. O mês de outubro chegou trazendo chuvas finas que caíam durante a noite e deixavam o chão úmido e fértil pela manhã. O campo ao redor da vila florescia com mais cor. Os galhos antes secos agora se cobriam de folhas novas, e os caminhos de terra que levavam até o centro comunitário estavam cheios de pegadas, e de crianças, de moradores, de acolhidos e, claro, de Caramelo. Era como se tudo estivesse se transformando com paciência e firmeza, assim como ela. Nos últimos meses, seu nome circulava de boca em boca. Onde antes havia desconfiança, agora havia admiração. As outras mulheres da vila, que antes falavam dela com medo ou reserva, passaram a pedir conselhos, trocar receitas, perguntar sobre plantas e até rir de pequenas histórias que ela contava com simplicidade. A verdade é que ela não havia mudado de um dia para o outro. Mas o jeito como se permitia ser vista, sim. Caramelo continuava sendo sua sombra, talvez, ela é quem fosse a dele. Andavam juntos por todo lado. Quando ela se ajoelhava para plantar, ele ficava ao lado. Quando sentava para ler, ele deitava a cabeça em seu colo. E quando ela chorava sozinha, porque ainda havia dias assim, se ele apenas encostava o corpo quente ficava. Era silêncio e presença. Era a cura. Leonardo, por sua vez, não apenas voltará para a vila, dele ficará. Transformou a antiga casa da avó em um centro de leitura e encontros.
Aos poucos, construiu um pequeno estúdio improvisado com tábuas e pedaços de vidro, onde passou a registrar em vídeo as histórias de vida dos moradores. Memórias que não podem se apagar, dizia. Foi ele quem teve a ideia de organizar um encontro das histórias ou uma feira que reuniria os saberes populares da vila, relatos dos acolhidos, apresentações artísticas e, claro, comidas típicas. A ideia foi recebida com entusiasmo. E ela, surpreendentemente, foi escolhida como responsável pela parte mais afetiva do evento, a cerimônia de abertura. A preparação tomou as semanas seguintes. Grupos se formavam por afinidade, mulheres costureiras preparavam estandartes e bandeiras com retalhos doados, as crianças montavam instrumentos com latas e tampinhas, os acolhidos criavam pequenas encenações sobre suas vidas antes e depois da chegada à vila. Caramelo circulava entre todos como um mascote e um símbolo. Leonardo chegou a pintar, num painel de madeira, uma imagem do cachorro com os dizeres: "Vonde a Caramelo, a esperança." A frase pegou. E ficou. A mulher não era de discursos. Quando disseram que ela teria que falar na abertura do evento, pensou em recusar. Mas Leonardo a encorajou: "Fale como você planta. Sem pressa. Só com verdade." Ela sorriu, tímida. "Eu não sou de palavras bonitas e não precisa ser bonita. Só precisa ser sua." No dia do evento, a vila amanheceu em festa. O sol brilhava forte, mas uma brisa fresca equilibrava o calor. As barracas foram montadas na praça principal. Cheiro de pamonha, bolo de fubá, arroz doce e linguiça na chapa tomava o ar. Um grupo de crianças ensaiava uma dança caipira ao lado da igrejinha reformada. As cores dos estandartes balançavam com o vento, e os sinos tocavam devagar, marcando o início da cerimônia. A mulher subiu no pequeno palco feito com paletes. Estava com um vestido simples de algodão azul, os cabelos presos com uma fita amarela e um broche com o nome O Caramelo preso ao peito. O cachorro estava sentado logo abaixo, de frente para ela, como se soubesse que aquele era um momento importante. Ela respirou fundo, segurando um papel dobrado nas mãos. Olhou para a multidão. Viu rostos conhecidos. Viu Maria, a acolhida que agora dava oficinas de sabão artesanal. Viu as vizinhas. Viu as crianças. Viu Leonardo. E então falou: "Eu não tenho muito estudo. Não tenho jeito com palavras nem com palanque. Mas tenho vivido aqui o bastante para entender que cada um de nós traz um pedaço de dor e também um pedaço de cura. Às vezes a cura vem de onde a gente menos espera. Às vezes, vem de um cachorro." As pessoas riram suavemente, emocionadas. Eu só queria ver meu cachorro. Esse foi meu pedido, um dia. Um desejo simples. E hoje eu entendo que esse desejo me trouxe mais do que eu podia imaginar. Trouxe um caminho. Trouxe um lugar. Ela abaixou os olhos, ajeitou o papel, mas decidiu continuar sem ele. Esse lugar aqui, e essa vila, esse espaço, essas mãos que se unem. Isso é o que a gente construiu junto. E se vocês me perguntarem o que me deu coragem de não desistir, eu vou dizer: foi o Caramelo. Porque enquanto ele me olhava com aquele olho sereno, eu sentia que ainda havia bondade no mundo. E isso bastava para continuar. O público aplaudiu de pé. Naquela noite, depois da festa, quando os últimos estandartes foram recolhidos e os fogos silenciaram o céu, ela sentou-se no degrau da varanda, como fazia sempre. Leonardo veio logo depois, trazendo 2 canecas de chá de erva doce. "A vila é outra desde que você chegou", disse ele. Ela sorriu. "A vila sou eu agora. E eu sou ela. E nós?" Ela o olhou. Pela primeira vez, sem medo. "Nós, e ainda estamos se plantando." Ele riu. "E o que você acha que vai crescer?" Ela deu de ombros. "Não sei. Mas, com Caramelo por perto, eu sei que floresce." Caramelo levantou as orelhas, como se aprovasse. Na manhã seguinte, um grupo de visitantes de outra cidade veio conhecer o projeto. Entre eles, estava uma senhora chamada Cidinha, representante de uma fundação de incentivo à reintegração de ex-detentos.
Ficou encantada com o que viu. Pediu permissão para levar o modelo para outras vilas. E então, lançou a proposta: e já pensaram em transformar isso aqui num centro de referência regional? A gente pode apoiar com verba, equipe, divulgação. Ela ficou em silêncio. Era grande demais. Era assustador. Mas também era a chance de multiplicar tudo o que haviam construído. Leonardo apertou sua mão sob a mesa. Vamos pensar com calma. Mas, se você topar, e eu topo. Ela olhou para Caramelo, que nesse instante pegava um dos estandartes esquecidos e corria com ele pelo campo, feliz, livre, inteiro. A gente planta devagar. Mas planta firme. Naquela noite, ela escreveu, pela primeira vez em anos, em seu próprio caderno. Usou a letra torta, mas decidida. E escreveu: se um cachorro pode mudar uma vida, imagina o que ele pode fazer com uma vila inteira. E ali, com cheiro de chuva, grilos cantando e o coração tranquilo, ela soube: seu último desejo a tinha levado ao primeiro passo. E tudo o que estava por vir não a assustava mais. Porque agora, ela sabia quem era. E Caramelo também. O mês de novembro chegou trazendo a promessa de transformações definitivas. O sol permanecia quente durante o dia, mas as noites se enchiam de um frescor que fazia os moradores da vila fecharem as janelas e se aconchegarem em mantas simples. A natureza, paciente, continuava seu ciclo sem pressa, como o próprio Caramelo que dormia tranquilo ao lado da porta da cozinha. Na vila, o clima também mudava. As palavras sobre a possível transformação do centro comunitário em um polo regional haviam espalhado uma mistura de esperança e receio. A notícia veio acompanhada de uma proposta oficial da Fundação da Senhora Cidinha, que incluía verba para reformas, contratação de equipe e ampliação do projeto de acolhimento. Ela e Leonardo sentaram-se para analisar os termos com cuidado. Não era só dinheiro, era responsabilidade e desafios que ainda não tinham vivido. Havia também um detalhe que a incomodava: a fundação exigia um plano detalhado de funcionamento, com metas, horários rígidos, relatórios mensais. O que para muitos moradores parecia a burocracia necessária, para ela parecia uma prisão. Naquele mesmo dia, Caramelo desapareceu. Ela estava no quintal, cuidando das hortaliças plantadas por Maria e outros acolhidos, quando percebeu que o cachorro não estava por perto. Chamou seu nome repetidamente, sem resposta. Correu pelas trilhas, pelos campos secos, gritou, esperou. A ansiedade crescia no peito. Havia algo diferente, o silêncio era pesado, parecia que a vila inteira havia parado para ouvir. Leonardo juntou-se à busca com outras pessoas, mas até o anoitecer, nada. Ela se sentou no chão, sentindo as pedras frias sob as mãos, e lembrou-se da primeira vez que encontrou Caramelo, ferido, sozinho, olhando para o mundo com olhos desconfiados, como se ele também tivesse perdido algo importante. Você não pode sumir assim, murmurou, entre lágrimas que não quis mostrar. Não agora. Nem nunca. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu tingindo o céu de laranja e rosa, Caramelo reapareceu no portão da vila, com um ramo de manjericão entre os dentes e um olhar cansado, porém determinado. Ela correu para ele, abraçou-o com força, sentindo o cheiro forte do campo molhado e a textura áspera dos pelos enrolados pela poeira da estrada. Onde você esteve? Perguntou, sem esperar resposta. Ele abanou o rabo, como se dissesse que tudo estava bem, que ele estava ali para continuar a caminhada. Mas o episódio despertou nela algo que havia sido adormecido. Caramelo não desaparecera por acaso. Ele havia ido atrás de algo. Ou alguém. Enquanto isso, Leonardo trabalhava no planejamento para apresentar a fundação. Suas anotações enchiam cadernos inteiros, cronogramas de atividades, orçamento, equipe, treinamento. Tentava conciliar a burocracia com o calor humano que sentia no centro. Mas, apesar da dedicação, percebia que algumas pessoas começavam a se afastar. O jeito mais rígido e as regras mais duras assustavam quem ali buscava acolhimento sem cobranças. Ela também sentia isso. No encontro decisivo, ele falou: se quisermos crescer, precisamos mostrar resultados. Não podemos ser só sentimento.
Ela respondeu, mas se esquecermos o sentimento, não seremos nada. Naquela noite, sentados ao redor da fogueira, um grupo de moradores discutia as mudanças. Maria, a mulher acolhida que agora dava oficinas de sabão, levantou a voz: eu entendo a necessidade de crescer, mas não podemos perder o que a vila tem de mais valioso, a confiança, o acolhimento sem julgamentos. Bia, a menina que meses atrás quase se machucara, complementou: viu o caramelo? Ele sempre sabe quando a gente precisa dele. Se ele desaparece, é porque algo está errado. As palavras ecoaram entre as chamas. O cachorro caramelo, que já era símbolo de esperança, passou a representar também a urgência da atenção ao coração da vila. No dia seguinte, ela decidiu ir atrás do que Caramelo parecia ter buscado. Começou a visitar antigos moradores que haviam se afastado, pessoas que antes participavam da vila, mas que haviam deixado o projeto para trás por medo das mudanças. Foi até a casa do Sr. Antônio, um homem de poucas palavras, mas dono de um sorriso generoso e de histórias profundas da região. Sentados na varanda, entre o cheiro forte do café coado e o canto dos passarinhos, ele disse: "Do que vocês estão construindo é importante, mas não pode ser obra só de gente nova. Tem que respeitar quem veio antes, quem conhece o chão e o vento dessa terra." Ela ouviu com atenção, sentindo que as raízes precisavam se entrelaçar para que a árvore crescesse firme. Nos dias seguintes, reuniu um grupo diverso para conversar sobre o futuro da vila. Havia jovens, idosos, acolhidos recentes e moradores de longa data. Cada um contou seu medo, sua esperança, seu sonho. Leonardo participou, ainda com seu caderno na mão, mas com a mente aberta para ouvir, não só para anotar. Ao final, chegaram a um consenso: o crescimento era necessário, mas jamais deveria apagar a essência. A vila precisaria de regras, sim, mas elas deveriam ser flexíveis e feitas por todos. Caramelo parecia sentir essa mudança. Nos dias que se seguiram, circulava mais atento, às vezes farejando os cantos da vila como quem procurasse um novo caminho. Era ele quem mostrava, com seus passos firmes, que a vila estava pronta para crescer, desde que lembrasse de suas raízes. No meio desse turbilhão, ela enfrentava seu conflito interno. A vontade de ver a vila crescer e ajudar mais pessoas batia com o medo de perder o que tinham conquistado: a calma, o acolhimento, a simplicidade. Era um dilema constante que a fazia questionar suas escolhas. Em noites silenciosas, quando Caramelo dormia a seu lado, ela se permitia ser vulnerável, chorava, escrevia, buscava forças. Mas era o amor pelo cachorro que a mantinha de pé. Ele, com sua lealdade silenciosa, era o ancoradouro em meio às tempestades internas. Para completar o capítulo, uma surpresa: uma criança nova chegou à vila. Um menino tímido, com olhos grandes e curiosos, que parecia carregar um segredo no olhar. Ao lado dele, uma mulher gentil que disse ser sua tia e buscava um recomeço. Ela sentiu no coração que aquela nova chegada traria desafios e aprendizados. Sabia que, para ajudar, precisaria mais do que planos e burocracia, precisaria do abraço forte da vila, do olhar atento de cada morador, claro, do guia fiel de Caramelo. O início de dezembro trouxe um frescor especial para a vila, como se o vento carregasse não apenas o aroma das flores silvestres, mas também uma nova energia, uma expectativa silenciosa. As manhãs começavam com o canto dos sabiás que pareciam mais insistentes e animados, como se anunciassem a chegada de algo maior. A chegada do menino tímido e de sua tia gentil havia despertado curiosidade e um misto de apreensão. Para ela, porém, era mais um motivo para continuar a construir aquele espaço com amor e paciência. A vila, depois de tanto tempo de convivência e transformação, ainda guardava seus segredos e desafios. O menino, com seus olhos grandes e silenciosos, parecia carregar o peso de um mundo invisível, e ela sabia que ali teria um papel decisivo. Nos primeiros dias, o menino evitava contato, preferindo a sombra das árvores e a companhia silenciosa de Caramelo, que parecia entender sua timidez e lhe oferecia conforto. A mulher, por sua vez, se dedicava a pequenas tarefas, participava das reuniões e observava a dinâmica da vila com a sensibilidade de quem conhece o valor do acolhimento. Leonardo estava cada vez mais envolvido no projeto da fundação, mas não havia perdido a capacidade de escutar. Ele percebeu que,
Para que o polo regional funcionasse, teria que equilibrar a lógica administrativa com o calor humano que tanto valorizavam. Ela decidiu criar uma rotina que incluísse o menino nas atividades da vila, devagar, sem pressa. Levava-o para cuidar das plantas, mostrar as hortaliças, ensinar o cuidado com os animais. Caramelo tornou-se um intermediário silencioso, aquele que abria portas e corações. No entanto, logo surgiu o primeiro obstáculo significativo: o menino sofria com o medo de multidões. Nas feiras e encontros. Mesmo quando havia pouca gente, ele se recolhia, seu corpo encolhido e seus olhos atentos indicavam uma ansiedade que ela ainda não sabia como tratar. Foi quando Maria, a mulher que havia se reinventado com oficinas de sabão artesanal, se aproximou e sugeriu uma ideia. Que tal criarmos um espaço só para as crianças? Um lugar onde eles possam ser livres, sem pressa e sem medo? Propôs, com um sorriso acolhedor. A proposta foi aceita. Logo, um pequeno espaço foi montado nos fundos do centro comunitário, com brinquedos feitos por moradores, almofadas e livros ilustrados. O menino e outras crianças começaram a frequentar o espaço, encontrando ali um refúgio e um lugar para crescer. Mas os desafios não pararam. O processo de formalização com a fundação seguia, e a cada reunião ela sentia o peso da burocracia aumentar. Alguns moradores começavam a reclamar das regras mais rígidas, das exigências por presença, relatórios, horários. Ela se via dividida entre seu desejo de ajudar e o risco de transformar a vila em algo que não reconhecia mais. Num desses encontros tensos, Leonardo disse: "E se não criarmos essas regras, a fundação pode suspender o apoio. Temos que escolher crescer ou ficar do jeito que estamos." Ela respirou fundo, sentindo a responsabilidade pesar como nunca antes. Uma noite, após a reunião, caminhou até a praça, onde encontrou Caramelo sentado, olhando as estrelas. Sentou-se ao seu lado, sentiu o cheiro do mato e da terra úmida. "Eu quero que a vila cresça", sussurrou, mas não assim, não deixando ninguém para trás. O cachorro olhou para ela, como se compreendesse, abanou o rabo lentamente e deitou a cabeça no colo dela. Naquele momento, ela percebeu que precisaria lutar não apenas contra as regras da fundação, mas contra o próprio medo de perder aquilo que tornava a vila especial. Na manhã seguinte, convocou uma assembleia geral. Convidou todos os moradores, acolhidos, crianças, visitantes e voluntários. Com voz firme, explicou a situação: "A fundação quer que a gente cresça, que a gente se organize. Mas isso não significa que vamos perder o que somos. A partir de hoje, nós vamos criar as regras juntos, com todos vocês. Ninguém vai ficar de fora." O clima mudou. Sorrisos tímidos, olhares de esperança. Maria aplaudiu, as crianças riram, e até Leonardo parecia aliviado. Foi então que aconteceu a segunda grande reviravolta. Cidinha, a representante da fundação, voltou à vila acompanhada de um grupo de técnicos e jornalistas interessados no projeto. Eles chegaram com câmeras, cadernos, perguntas. O olhar deles parecia invasivo, mas também carregava uma curiosidade genuína. Ela sentiu a pressão, mas decidiu transformar aquele momento em uma celebração da vila. Na abertura da visita, subiu ao palco improvisado, ao lado de Leonardo e Caramelo, e falou: "Aqui não temos só tijolos, temos histórias. Não temos só regras, temos corações. E não temos só metas, temos sonhos." A visita prosseguiu entre demonstrações das oficinas, apresentações das crianças, exposições de artesanato e sabão. Os técnicos anotavam cada detalhe, os jornalistas fotografavam e gravavam. No fim do dia, a vila estava exausta, mas vibrante. Cidinha prometeu que faria o possível para apoiar o crescimento, desde que a essência fosse preservada. O terceiro obstáculo veio rápido. Uma tempestade forte que durou toda uma madrugada derrubou árvores, alagou os caminhos e danificou parte das instalações do centro comunitário. Na manhã seguinte, a vila acordou sob um céu cinzento, com cheiro forte de terra molhada e folhas amassadas. Ela e Leonardo se mobilizaram junto aos moradores para limpar, reconstruir, cuidar das hortas e dos animais. Caramelo, como sempre, estava no meio, puxando galhos, animando as crianças, oferecendo conforto aos mais cansados. Foi um esforço coletivo,
que serviu para unir ainda mais a comunidade. Enquanto o inverno se aproximava, a vila se preparava para a colheita das últimas frutas e verduras. A cerimônia tradicional de agradecimento à terra, marcada por cantos e danças, ganhou um significado especial naquele ano. Ela subiu ao palco com o menino ao lado, que pela primeira vez olhou para a multidão e sorriu, tímido, mas genuíno. Caramelo deu a volta ao redor do grupo, abanando o rabo, como quem abençoava aquela união. Naquela noite, em seu caderno, ela escreveu: "A vila é feita de gente, de histórias, de cuidados. Crescer é um ato de coragem, mas nunca será uma desculpa para esquecer de quem somos. E enquanto houver caramelo, haverá esperança para florescer." O final do ano chegava com a doçura melancólica de um entardecer que parece prolongar o calor do verão, mesmo quando a brisa fria começa a soprar. As ruas da vila estavam decoradas com luzes simples, feitas à mão, e as pessoas preparavam-se para a tradicional festa de encerramento, que não era só uma celebração, mas um símbolo da união conquistada. Ela acordou cedo naquela manhã, sentindo o aroma do café fresco que escapava da cozinha comunitária e o som suave dos pássaros anunciando um novo ciclo. Caramelo estava ao seu lado, ainda sonolento, mas atento, pronto para acompanhar mais um dia de desafios e pequenas vitórias. A vila estava vibrante, cada canto decorado com detalhes que refletiam a cultura local, fitas coloridas, rendas feitas à mão, cerâmicas pintadas com motivos regionais. Era o jeito dos moradores expressarem orgulho pela terra e suas raízes, algo que permeava cada decisão, cada gesto. Esse elemento cultural não era apenas um cenário, se impactava diretamente as escolhas da comunidade. A necessidade de preservar as tradições, ao mesmo tempo que se buscava inovação e crescimento, gerava debates intensos, às vezes tensos, entre os líderes e moradores. Naquela manhã, durante a última reunião do ano, Leonardo apresentou o relatório final à fundação. Havia progresso, sim, mas ainda faltava muito. As metas de participação haviam sido atingidas parcialmente, e o impacto social, embora evidente para todos, ainda precisava ser quantificado. Ela sentiu um misto de orgulho e ansiedade. Sabia que o caminho era longo, mas a vila tinha algo que números não captavam: a alma. O menino tímido, que agora participava ativamente das atividades, pediu para falar durante a reunião. Com voz baixa, mas firme, ele contou como aquele espaço havia mudado sua vida. Como Caramelo, com seu jeito calmo e protetor, havia sido o primeiro amigo que ele conseguiu confiar. Os olhos de muitos se encheram de emoção, e ela sentiu uma força enorme crescer dentro de si. Aquela era a verdadeira medida do sucesso em vidas transformadas. No entanto, nem tudo estava tranquilo. A reviravolta média chegou quando alguns moradores mais antigos começaram a questionar a direção do projeto, temendo que as mudanças fossem acelerar demais e acabar com a simplicidade da vila. Discussões acaloradas surgiram, colocando à prova a liderança e a paciência de todos. Ela tentou mediar, buscando sempre a escuta e o respeito mútuo, mas a tensão se acumulava. O conflito interno que ela vivia refletia-se na comunidade. Uma tarde, enquanto caminhava com Caramelo pelo campo, sentiu um aperto no peito. A dúvida era constante: como conciliar crescimento e preservação? Como garantir que a vila continuasse sendo um lar para todos, mesmo com tantas mudanças? Caramelo, como sempre, parecia a resposta. Ele parou, olhou para ela, abanou o rabo e caminhou tranquilo, mostrando que, às vezes, a resposta estava na simplicidade do momento presente. No início de janeiro, a vila recebeu um convite inesperado de participar de um encontro regional de projetos comunitários. Era uma chance única de mostrar seu trabalho, aprender com outros grupos e buscar novas parcerias. Mas com o convite vieram os obstáculos: recursos limitados, a logística complicada para deslocar o grupo e a insegurança de alguns moradores, que não estavam preparados para enfrentar um mundo maior. Ela e Leonardo organizaram uma equipe, selecionando pessoas dispostas e capazes de representar a vila com orgulho e humildade. Durante o encontro, a vila foi apresentada com brilho e emoção. Os visitantes se encantaram com as histórias, com as oficinas de artesanato, o cuidado com as crianças, e claro, com Caramelo, que ganhou uma legião de admiradores.
Esse reconhecimento trouxe um impulso novo, uma sensação de que estavam no caminho certo, mas também evidenciou a necessidade de profissionalizar algumas áreas para garantir sustentabilidade. De volta à vila, começaram a planejar pequenas reformas, com base no que aprenderam, sempre respeitando a cultura local e as necessidades reais. Caramelo acompanhava cada passo, presente em todas as reuniões, como um símbolo vivo do que era realmente importante. No meio desse turbilhão, uma reviravolta pequena aconteceu. Ela descobriu que uma das moradoras, que parecia sempre distante e reservada, estava passando por dificuldades sérias em casa. A revelação trouxe à tona a importância de estar atento a quem nem sempre pede ajuda. Essa descoberta mobilizou a comunidade, que se uniu para oferecer suporte, reforçando o espírito de acolhimento que sempre foi marca registrada da vila. O final do capítulo chegou com a festa de encerramento do ciclo anual, uma celebração cheia de músicas, risos e lágrimas de gratidão. Caramelo corria entre as pessoas, alegrando os pequenos e aquecendo corações. Ela sentiu, naquele momento, que a vila era mais do que um projeto ou um espaço físico. Era uma família, um lar construído tijolo a tijolo, com esforço, amor e coragem. E, acima de tudo, sabia que o caminho ainda era longo, mas que, com Caramelo ao seu lado, nada seria impossível. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados e dourados, como se o mundo estivesse pintando um quadro de esperança e renascimento. Naquela manhã, algo diferente pairava no ar, uma expectativa silenciosa que atravessava as ruas de terra batida da vila, o mesmo chão que tantos sonhos já haviam pisado. Ela caminhava devagar, os passos marcados pela firmeza que só a experiência traz, enquanto Caramelo seguia ao seu lado, a pelagem brilhando sob a luz tênue do amanhecer. Nos olhos do cachorro, havia a mesma calma e ternura que tinham sustentado aquela comunidade durante meses difíceis e reviravoltas inesperadas. Aquela manhã não era apenas o começo de um novo dia, era o momento de realizar um desejo antigo, um desejo que parecia tão simples, mas que carregava o peso de toda uma vida, ver Caramelo, seu fiel companheiro, em um instante que simbolizava mais do que apenas um encontro. Ela lembrava de tudo que haviam vivido juntos, desde os primeiros passos incertos da vila, a construção lenta e dedicada, os obstáculos que pareciam intransponíveis, até a transformação real, palpável, de cada rosto e coração ali presente. Caramelo tinha sido mais do que um cão de rua adotado, era o guardião das memórias, o símbolo da esperança que nunca se perdeu. O menino, agora menos tímido, corria ao redor das árvores, rindo com outros jovens que aprenderam a amar aquele espaço que se tornará um refúgio. A vila vibrava com a energia da vida que renascia a cada dia, um pulso forte e constante que superava as dificuldades do passado. Leonardo preparava os últimos detalhes para a inauguração oficial do Polo Regional, um marco que garantiria apoio contínuo e reconhecimento ao trabalho coletivo, fruto da dedicação de todos. Mas havia uma reviravolta surpreendente que ainda estava por vir. Na cerimônia de inauguração, enquanto ela discursava para a multidão reunida, sentiu algo estranho no olhar de uma figura que se destacava no fundo. Era um visitante inesperado, alguém que parecia ter acompanhado silenciosamente a trajetória da vila desde o início, um homem que, apesar da reserva, trazia nos olhos uma mistura de admiração e reconhecimento. Ele se aproximou depois do discurso e, com voz firme, disse: "Eu vim para dizer que vocês mudaram tudo aqui. Não só a vila, mas a vida de muita gente que acreditava que nada mais podia ser feito." Aquela frase teve um impacto profundo. Ela percebeu que aquela jornada, que começara com um simples desejo de ver Caramelo, havia se tornado um movimento capaz de inspirar transformações muito maiores do que imaginara. Foi a reviravolta maior, a confirmação de que todo esforço, cada sacrifício e cada lágrima tinham valido a pena. Enquanto a festa continuava, o menino se aproximou dela, segurando um pequeno envelope. "É para você", disse, tímido. Ela abriu com cuidado e encontrou dentro uma carta escrita por vários moradores, um agradecimento coletivo que emocionou profundamente. As palavras falavam de amizade, superação, e da importância de manter viva a essência daquela comunidade, que agora era muito mais que um lugar, era um lar. Naquela noite, a vila celebrou como nunca antes. Havia música, dança e a tradicional roda de histórias, onde cada voz se fazia ouvir, unindo passado, presente e futuro. Caramelo,
cansado mas feliz, deitou-se perto do fogo, recebendo o carinho de todos. Ela sentou-se ao lado dele, sentindo o calor do fogo no rosto e o cheiro da terra úmida misturado ao aroma das flores noturnas. O cansaço não diminuía a sensação de plenitude que invadia seu coração. Foi então que ela percebeu o verdadeiro significado daquele último desejo. Não era apenas sobre ver Caramelo, mas sobre reconhecer tudo o que ele representava, a coragem de seguir em frente, o amor incondicional, a esperança renovada. Era a certeza de que, mesmo nos momentos mais difíceis, não estavam sozinhos. Nos dias que se seguiram, a vila continuou crescendo, mas agora com a certeza de que a essência nunca seria perdida. Cada passo era dado com consciência e respeito, cada vitória celebrada com humildade e gratidão. Ela sabia que essa história não terminava ali, se era apenas o começo de um capítulo ainda maior. Em uma manhã tranquila, enquanto caminhava pela trilha que levava ao rio, ela sentiu a brisa suave e ouviu o latido alegre de Caramelo correndo à frente. Um sorriso surgiu em seu rosto, pois sabia que o último desejo que parecia tão simples havia mudado tudo. A vila, o menino, Leonardo, Maria, Cidinha, e cada morador tinham, juntos, escrito uma história de amor, coragem e transformação. E Caramelo, o cachorro Caramelo, era o coração pulsante de tudo isso. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o pedido, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.